gente, e é isso. Aqui vai um vlogzinho mais de Dark Romance. Por quê? Enquanto eu tô lendo outras coisas, eu também quero ler, assim, terminar a série dos Vitali Brothers, que eu comecei. Eu não sei se eu comentei em outros vlogs, mas nesse último mês eu li os 3 primeiros livros, e agora eu tô lendo o 4, e eu sei que tem mais um, ou 2, não sei agora. E daí eu falei assim, gente, eu não tava compartilhando isso em nenhum lugar, tal, tipo assim, em nenhum outro vlog, então eu falei assim, vou fazer isso aqui de Dark Romance, porque eu também quero continuar a minha leitura dos livros da Rina Kent, né? E eu não lembro agora qual que é a próxima série que eu tenho que ler. Peraí, deixa eu ver. Da Rina Kent, que é Power? Alguma coisa assim, eu não lembro. É o Throne Duet, que é o Throne of Power, e mais um aí que é uma duologia. Então, assim, prontíssima pra isso. Mas eu vou dar um resumo aí dos livros dos Vitali Brothers antes, tá? Que daí é Dark Romance gay, tá? E é de máfia, essas coisas. Mas assim, gente, eu amo muito esses livros, meu Deus. Tipo assim, eu gostei muito, assim, tá bom, eu não vou dizer que eu amo, tá? Eu acho que é muito forte eu falar isso. Mas assim, eu tô adorando ler eles. E assim, o primeiro... Ai, tem até que... Eu não lembro agora os nomes! Eu nunca lembro o nome de livro. Pera, eu vou abrir aqui pra eu ter aqui aberto a ordem dos livros dos Vitali Brothers. Pera. Tô indo, calma. Eu sou péssima com nome, gente, péssima. Vocês têm que saber isso sobre mim. Quer dizer, vocês já devem saber, porque eu sempre tô aqui desesperada procurando nome. Mas enfim, o primeiro livro se chama Take Me Apart, tá? Que ele vai contar a história do irmão mais novo dos Vitali, que é o Enzo, tá? O Enzo, ele tem tendências de tortura. Ele gosta de torturar com faquinha. Enfim. E ele é muito metódico, ele é muito, assim... Gosta de limpeza, ele gosta de coisas organizadas, ele é bem assim, ele tem uma questão aí. E ele também, a gente acaba vendo durante o livro, e é um assunto que é comentado no livro, que ele tem algum grau de autismo, tá? E a história dele começa porque um policial chamado Tex vai na boate que os Vitalis têm, porque o sonho dele é ser detetive, tá? Ele é policial ainda, ele não é detetive. E o sonho dele é ser detetive pra, tipo assim, provar pro pai dele que ele consegue solucionar uma coisa que nem ele mesmo conseguiu, porque parece que o pai dele antes estava atrás dos Vitali Brothers, né? Dos irmãos Vitali, que são mafiosos da máfia italiana. Enfim. E daí, ele vai, só que assim, ele reconhece o Enzo, ele sabe quem é todos os irmãos, só que, tipo, ele fica muito, assim, o Enzo também sabe quem ele é. Tipo assim, esse é o policial, porque eles têm, tipo assim, na mente deles, todo mundo que tem algum acesso à polícia, que já esteve atrás deles, eles conhecem o pai do Tex, que já foi um problema pra eles, e eles sabem quem é o Tex. Então, assim, quando eles se encontram a primeira vez, que daí rola... Tá, não rola isso exatamente, mas rola, entendeu? Os dois sabem quem o outro é, só que os dois não sabem... Tipo assim, o Tex não sabe que o Enzo sabe que ele é policial. Então ele tá muito assim, meu Deus, se ele descobrir, tananã. Enquanto isso, o Enzo tá tipo assim, eu vou deixar ele sozinho ali por um minuto, porque eu sei que ele vai tentar bisbilhotar as minhas coisas, mas não tem nada pra ele bisbilhotar. E eles começam nesse, tipo assim, numa one night stand, assim, sabe? Num rolo de uma noite. Só que o Tex fica meio obcecado, tá? Mas assim, ele não faz nada sobre o assunto, porque assim, meu Deus, eu acho que eu fui longe demais. E o Enzo fica obcecado, stalkeia, coloca câmeras na casa do Tex. Ai, juro. E o Tex, ele tem um gato, daí é muito engraçado. Enfim. E daí começa tudo isso e eles desenvolvem sentimentos, tá? Porque eles começam um rolo aí depois. Só que ao mesmo tempo, o Tex meio que tá trabalhando pra pegar os Vitali, mas não tão...
Tipo assim, ele tá numa task force, sabe? Tipo assim, ele tá num grupo especial de, tipo, policiais que colocaram ele pra pegar os Vitali. Então, tipo assim, ele se sente muito mal, porque assim, cara, é isso, eles são do mal, essas coisas, mas assim, eu também não quero estar ativamente querendo pegar eles, sabe? Porque agora eu estou comprometido. Tipo assim, comprometido no sentido de, tipo, eu estou muito, tipo, too close, sabe? Muito perto, né, de um deles. Enfim, gente, dá tudo certo no final. Tem traição, mas não de relacionamento. Tem traição, betrayal. Tem sangue. Tem momentos tensos. Tem os irmãos Vitali sendo, tipo, a found family. Eu sei que eles já são família, mas assim, você não espera que eles sejam tão... Tipo, eu morreria pelo meu irmão, sabe assim? Então, assim, é muito... É querida essa parte, tenho que admitir. Tenho que admitir que é querida essa parte, tá? E o Enzo e o Tex são muito queridos também. Eu amo eles. Amo eles. E daí o segundo livro, que é Paid in Full, foca no irmão do meio, no Giancarlo. O Giancarlo, ele é gêmeo do irmão dele, que, tipo assim, morreu anos atrás num acidente de carro, eu acho. Não lembro agora. E... Então ele tem umas questões sobre isso e tal, mas assim, nada uau. E ele, tá? Ele passou um tempo na prisão, porque aconteceu um negócio, tipo assim, no passado, que eu acho que... Ai, agora eu não lembro direito. Porque aconteceu um negócio que é todo um drama do primeiro livro também, do Enzo. Que, tipo, o Enzo tinha um ex-namorado que traiu ele, no sentido de, tipo, o ex-namorado dele também tinha um caso com o irmão mais velho dele, com o Benito. E daí foi toda uma traição e o Benito fez o Enzo matar o próprio namorado. Porque, tipo assim, ele ferrou com a cabeça dos dois irmãos, entendeu? E daí esse namorado fez com que pegassem o Giancarlo, que é o irmão do meio, e colocassem na prisão. Então o Giancarlo, ele tem muitos traumas da época que ele tava na prisão. Ele tem ataque de pânico, ele tem, tipo, umas questões aí. E ele é bem hiperativo, assim, sabe? E ele, no começo do livro, ele vai meio que cobrar o dinheiro de um cara que tá devendo pra eles. Só que daí ele vê que o cara, tipo, tá vendendo o próprio filho numa, tipo, auction, sabe assim, de pessoas. E ele, pra irritar o cara, e tipo assim, não acredito que ele tá fazendo isso com o próprio filho, ele vai e ele compra o cara, né? Não é menino, tá, gente? É uma pessoa maior de idade e tal, enfim. Mas assim, compra o cara, meio que pra irritar, assim. Ele não pensou que iria fazer nada, né? Tipo assim, adoro. Não pensou que iria fazer nada. Enfim. E ele leva o Ash pra casa. E ele fala, tipo assim, meu, então... É isso, fica aí. E ele, tipo assim, é isso. Tipo assim, você vai fazer aí, sei lá, limpar, não sei. Vai fazer qualquer coisa. Só que o Ash fica muito desnorteado. Porque o Ash, ele fala assim, não. Eu tenho que ser um bom, tipo... objeto pra você. Pra, tipo, você... sei lá, talvez me dar liberdade depois. Enfim, ele fica meio nessa, assim, de tipo... Meu Deus, eu vou ajudar... Eu, de alguma maneira, quero ajudar a pagar a dívida do meu pai. Porque, tipo... Enfim, porque essas questões. Mas ele não gosta do pai dele, tá, gente? Ele tem questões, o pai dele é bem escroto com ele, bem abusivo, tá? Desde criança. Mas ele tem essa coisa, esse trauma de, tipo assim... comportamentos que mostram que ele teve uma vida muito difícil. E o Giancarlo percebe. E o Giancarlo... ele fica muito desnorteado, porque, tipo assim, o Ash tá muito, assim... se jogando, assim, pra cima dele. Só que ele, ao mesmo tempo, fica assim, não... Só que daí ele, né... Eita, vamos lá, né? Vamos lá. E ele vai. E os dois vão. E os dois curtem muito, tá? Ash curtiu. Curtiu, que ele fica até meio, tipo... ele fica até doidinho, de tanto que ele curtiu. E daí começa o relacionamento deles, eles ficam bem, assim... bem possessivos um do outro, assim. É bem doido, assim. E os dois, eu acho que tem questões de abandono, né? Então, assim, é uma coisa muito assim, cara, eu não posso ficar longe dele, porque senão eu fico doido, sabe? E o Ash, ele começa a ser apresentado a, tipo assim, o mundo do Giancarlo, no sentido de... eu quero ajudar de alguma maneira também. E tudo começa numa coisa de, tipo assim, não, eu vou pagar a dívida do meu pai. Só que depois ele já esquece, ele nem tá mais fazendo conta. Nem tá mais fazendo conta. Não tá.
Ele não tá mais usando o Splitwise. Não tá. E ele não quer dizer adeus pro Giancarlo, porque ele fica tipo assim, meu, eu não quero ver os números, porque quando chegar no momento que eu paguei a dívida, eu não quero ir embora. Eu não quero que ele me mande embora. E daí tem toda uma desavença, e enfim, tem com pessoas do passado aí, da família aí do pai do Ash, que vem atrás também, o Giancarlo toma conta. Junto com a Sylvie, que é o martelo dele. Não vou dizer mais nada sobre isso. Enfim. E daí temos o terceiro livro, que é de Benito, o irmão mais velho. Benito é misterioso. Benito é intenso. Benito é agressivo. Gosta de sangue. Gosta. E o pai dele faz um acordo com a Yakuza pra o Benito casar com a filha da Yakuza. Lá de um clã, sei lá, enfim, não entendo. Só que no dia do casamento, quem aparece lá é o irmão dessa moça, né? Que, tipo, também é da Yakuza, né? O Harlow. E o Harlow é tão maluco e tão sedento por sangue quanto o Benito. Então, eles têm um relacionamento muito, assim, que começa muito com o Harlow implicando, assim, com o Benito, mas ao mesmo tempo, assim, ele não tem pra onde ir. Então, assim, ele fica com o Benito. E ele começa muito, assim, a querer o Benito. E o Benito, tipo, fica meio receoso, porque ele diz que não quer ter relacionamentos com homens, porque a gente sabe que ele teve uma experiência horrorosa com o ex-namorado dele, não é mesmo? Que também pegava o próprio irmão dele, enfim. Então ele tem essa questão aí, né? Então a gente vê ele muito se abrindo pro Harlow, e o Harlow também se abrindo pra ele, só que até certo ponto. E daí tem que acontecer alguma coisa, que daí o Harlow meio que sem querer começa uma guerra. Entre as triades, entre as máfias. Enfim. Porque ele matou um cara que não podia ser matado, ser morto, porque o cara tava traindo os Vitali, tá? Ele fez isso por amor, só que ele acabou desenrolando aí um começo de uma guerra. Então, assim, o casamento deles foi bem sangrento. Mas tá todo mundo bem, tá? Eles estão bem, eles têm uma relação muito de, tipo, amor e ódio, assim, é interessante, assim, é interessante. Eu acho que desses três, eu gosto mais do Enzo, tá? O primeiro livro. O do Giancarlo eu não gosto tanto, porque eu não gosto muito dessas circunstâncias aí. Eu sei, é um livro de máfia, eu sei que é Dark Romance, mas eu não gosto das circunstâncias aí que estavam Giancarlo e Ash aí, né, enfim. E o do Benito eu achei legal, porque eu acho que o Harlow e o Benito, eles são muito a mesma pessoa em certos aspectos. Então é muito um clash de titãs, sabe assim? E agora estou no quarto livro. E o quarto livro de quem é? Você deve estar se perguntando. Porque até então você achava 1, 2, 3 irmãos. Sabe de quem que é? Do Gianpaolo, irmão gêmeo de Giancarlo, que até então a gente achava, até o terceiro livro a gente achava que ele estava morto. Só que ele foi apresentado no terceiro livro, porque o Benito sabe que ele tá vivo. Porque quando teve o acidente de carro, eles colocaram ele como morto, só que eles colocaram ele num path, né, numa jornada aí, pra ele ser informante deles dentro do FBI. E Gianpaolo passou anos da vida, tipo assim, doou praticamente a vida dele, né, a alma dele pra família, porque agora ele é um instrumento de espionagem dentro do FBI pra família dele, Vitali. E ele é apaixonado pelo chefe dele. Daí você me diz, Carol, mas isso não é um problema ético? Sim. Existe ética em Dark Romance de máfia? Não. Então é claro que acontece. Só que tem uma coisa aí. O chefe do Gianpaolo, ele é muito querido. Ele é muito querido, gente. Ele é muito querido. E o Gianpaolo é muito, assim, apaixonado por esse homem. Só que, assim, ele passou anos fazendo outras coisas ali, né, com a galera. E o chefe dele sabe. Só que, então, assim, o chefe dele, ele tem... O York, tá? York. O York, ele tem um pé atrás em se deixar levar pelo Gianpaolo. Só que quando se deixa levar, ele se deixa levar. Só que o Gianpaolo, ao mesmo tempo, fica assim... Ele só me vê como
uma pessoa, tipo, divertida pra ir na cama. Ele não quer algo mais. E o York acha que o João Paulo não quer relacionamento. Então fica aquela coisa de zero comunicação. E também tem o fato que o João Paulo é um Vitali. E a missão do York é pegar os Vitali. E que ele tem uma informante. E que o João Paulo, nessa aproximação aí que tem com ele, descobre que é informante e mata a informante. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem alguém mandando ameaças pro York, ameaçando matar ele, as filhas dele, porque ele tem 2 filhas gêmeas de 10 anos, que o João Paulo é apaixonado também. E o João Paulo descobre isso quando o relacionamento deles está meio merda, no sentido de, tipo assim, aconteceu um negócio que o York viu o João Paulo se comunicando com uma pessoa que é aí do antro aí, máfia, levou um tiro, e daí desde então ele não confia muito no João Paulo. Só que o João Paulo não vai deixar ninguém machucar o York, porque o York é dele. Ai, amo. Enfim, e daí eles estão nesse impasse de, tipo assim, o João Paulo salvou agora o York e as filhas dele, levou ele para a casa do Benito, porque ele falou, aqui você está seguro. E o York está descontrolado de raiva. Ele tá tipo assim, você é nojento, eu te detesto, eu te detesto. Então eles estão nesse impasse, eu tô nessa parte, que eles estão nesse impasse de tipo assim, o João Paulo morreria pelo York e o York mataria o João Paulo. Porque o York, ele vê as coisas muito preto no branco, sabe? E o João Paulo, ele tenta, assim, falar assim, cara, você tem um jeito, tipo assim, as pessoas têm um jeito diferente de proteger aquilo que elas amam. Eu querendo passar pano pra mafioso, mas enfim. É isso, gente. Tipo, eu tô aí. Então, assim, os próximos clipes vão ser eu lendo, assim, o resto dessa série. E daí depois a Dorina Quente, tá? Por enquanto, esse livro do João Paulo e do York, vamos ver como continua, está sendo quase meu preferido. Porque, assim, é muito bom o desenvolvimento do relacionamento deles. E é muito bom como eles vão de, tipo assim, colegas de trabalho, amantes, quase algo mais, e daí inimigos. Só que os dois se gostam muito, sabe? Só que, tipo, o York não quer admitir isso ainda. Não quer admitir. Ele tava quase admitindo, daí aconteceu tudo aquilo e ele tá, tipo assim... Não dá. E o João Paulo tá, tipo assim, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ame. Vou finalizar aqui só os meus pensamentos sobre Never Say Never, né? Que é o livro do João Paulo. Porque eu esqueci de continuar. E daí agora já são, tipo, sei lá, 1 semana e meia, 2 semanas depois que eu acabei o livro. E eu não falei sobre ele. Sobre a conclusão dele. Gente, eu amei. Eu amei. Foi meu favorito dessa série. Meu favorito, com certeza. Eu acho que, assim, a trajetória do York e do João Paulo pra, tipo, assim, se perdoarem, porque foi uma mega traição, né? De, tipo, assim, o York descobrir que o João Paulo é parte dos Vitali, sabe? Que é, assim, a família que eles estavam perseguindo, sabe? E daí ele também descobrindo que, tipo assim, todo esse tempo que eles trabalham juntos, tiveram alguns momentos que o João Paulo meio que sacaneou aí uns planos aí, sabe, dele. Então, assim, e ainda que ele é perigoso, assim. Então, é uma coisa que, né? Mas, assim, eu acho que tudo volta pra aquela coisa de, tipo assim, as pessoas protegem as outras que elas amam de maneiras diferentes. Então, eu acho que quando o York entende isso, e quando o York entende o mundo que o João Paulo vem e ainda vive, apesar de parecer que ele não vive, ele entende, sabe? Tipo, e eu acho que assim, ai, eu amei eles. Eles, assim, são meus queridos. Eu adorei eles, adorei a familhinha deles. Eu amei o negócio que teve no final, de tipo assim. Obviamente teve o clímax, né? De tipo assim, tudo deu errado, né? Antes de estar tudo certo. E eu fiquei assim, ah! E daí foi muito legal. Gente, foi assim.
Nossa, que bom que eu tô lendo essa série. Tô amando. Gente, vejam Gatilhos, tá? Mas assim, nossa, foi meu favorito. Ansiosa para os próximos livros, porque tem mais um quinto e um sexto. Gente, pois é, tem mais um quinto e um sexto. Tem explicação pra isso, tá? Tem explicação, mas, pois é, tem mais dois. Gente, so sorry, vou gravar aqui. E é isso, tá um sol divino e eu tô morrendo de frio. E assim, o que eu queria falar, eu terminei a série Forgive Me, tá? Da Ariana Nash, que é do nosso Padre Francis e o Angel, que é mafioso. E assim, gente, é um livro bem pesado, com temáticas pesadas, como eu já disse anteriormente. E eu não curti tanto o primeiro livro, só que assim, eu acho que a conclusão foi boa, sabe? Foi tipo assim... Foi boa no sentido de, assim, eles não me deixavam respirar nenhum momento. Porque o Angel e o Francis não respiravam também. Eles não tinham um momento de paz. Eles não tinham um momento que eles podiam sentar e tomar um expressinho, entendeu? Juntos. Porque toda hora tinha alguém aparecendo do inferno atrás deles. Tinha alguém que, tipo assim... Gente, até 95% do livro, do último livro, eu ainda tava assim... Sabe? Então, assim, é um livro muito intenso, é um livro que acontece muita coisa, tá? Todos os livros, na real. Eu acho que, assim, o primeiro nem tanto, mas o segundo e o terceiro, meu Deus do céu, é explosão pra lá, é morte pra cá, é sequestro pra lá, é enroscada pra cá. Enroscada? Emboscada? Enfim, é pra lá também. É um monte de coisa. Então, assim, estejam prontos pra um livro que, assim, não para um minuto de acontecer coisa. Ele é muito rápido nessa parte de, tipo assim, um enredo sendo puxado pra frente. E eu acho que, assim, ele não tem um monte de, tipo, cenas hot, tá? Eu esperava que tivesse, mas, assim, fico feliz que não teve, porque eu acho que teve um desenvolvimento aí. Eu acho que teve um entendimento entre os dois personagens muito bom, eu achei, assim. Os dois, eles vêm de um passado que eles compartilham muito triste e que tudo vai se encaixando depois do porquê que... Agora eles estão se vendo de novo, o mistério, a mãe, sei lá o quê, o padre, bispo, a máfia russa, a máfia italiana, todo mundo envolvido, entendeu? Então, assim, o jeito que vai desenrolando isso, o jeito que vai revelando as coisas é de um jeito bom, sabe? E eu fiquei muito triste com vários personagens que me decepcionaram, pra variar, mas eu já tô acostumada com personagens me decepcionando. Teve só um personagem que não me decepcionou, tirando os dois principais. Só que é isso. E... eu gostei do final, gente. Amei o final também. Sim, tem final feliz, tá? Aleluia. E... eu gostei até da escrita da Ariana. Eu lembrei que eu li um outro livro dela, só que eu não continuei a série que eu li. Porque eu não tinha... Eu lembro que, assim, eu gostei, mas eu acho que eu não fiquei tão investida nos personagens dessa outra série dela. Enfim. Mas é isso. Agora, uma outra série que eu comecei, eu tô continuando agora Arina Quente, tá? Porque de vez em quando eu volto. Quando você menos esperar, tô eu lá lendo algum da Arina Quente, entendeu? E agora eu tô lendo o dueto Throne, tá? Que vai ser da... Rai e do Kyle Hunter. E sabe quem são eles? Os pais do Nikolai. Eu tô muito animada pra ver a história deles, porque eu amo o Nikolai. Amo. Então eu quero muito ver como são os pais dele, sabe? Se conhecendo essas coisas. E assim, por enquanto eu já tô gostando bastante. Vai ser uma história muito assim sobre, tipo, a Rai, que, tipo, ela tá nesse ambiente de máfia. Ela é importante até, só que assim, muito assim no executivo, né? E ela tem essa coisa de, tipo assim, proteger o império que é da família dela, né? Do Sokolov. E agora tá quase morrendo aí o cara que é o Pacan, né? Que é o líder. E ela quer ter esse poder, assim, ela, sabe? Ela não quer ficar dependendo de homem. Isso aí, gata. E ela fala... E daí ela fica puta porque vão tentar casar acho que uma menina lá que cresceu junto com ela, junto lá na máfia, que é mais nova que ela, tal, e ela quer proteger, e ela fala assim, ok, então eu caso tipo assim, eu caso no lugar dela. Só que mal sabia ela que com quem ela vai casar vai ser o Kyle. Quem é o Kyle? A gente já conheceu ele nos outros livros, porque ele é um assassino de aluguel.
Só que agora ele volta, porque aparentemente ele ajudou a Rai anos antes, quando ela tava fugindo lá, enfim. Ele ensinou muita coisa pra ela, né, de tipo assim, se defender, atirar, essas coisas. Só que ele sumiu. Do nada, assim, abandonou todo mundo e foi embora. E agora ele voltou 7 anos depois, falando que ele é o filho de um dos líderes lá, do grupinho lá do Sokolov lá, né, do Inner Circle. E ele que vai casar com ela. Só que ela tá muito magoada porque, assim, eu acho que ela gostava dele na época e ele sumiu, então ela tem muita mágoa dele disso. Só que ele tem algum plano aí que não explicou direito, porque ele quer se infiltrar aí dentro. E eu acho que ele quer, tipo, meio que acabar com tudo, sabe? Mas, assim, não entendi por que ainda. Eu acho que ele quer matar de dentro pra fora todo mundo, sabe assim? Não, de dentro pra fora todo mundo. Só que não explicou muito bem ainda. Só que já deixou muito claro que ela é uma fraqueza dele. No sentido de, tipo assim, ele protege ela com tudo que ele consegue. Mas daí ele fica assim, não, mas eu não tava protegendo. Ai, mas eu tava, né? Então ele fica muito assim, sabe? E já aconteceu tipo assim, já aconteceu um puta atentado aí no casamento dela com ele. Mas é isso, então assim, os dois eles estão escondendo muito, porque ela também quer esse casamento pra meio casar com alguém que ela consiga usar a favor dela. Então ela vai tentar também usar ele de alguma forma, entendeu? Então assim, interessante e estranho estar de volta ao mundo Rina Kent, apesar de eu ter lido mês passado o livro dela. Ai, gente, eu sou uma piada. Eu sei que eu sou uma piada. Não precisa me falar, eu tenho total noção disso, tá? E é isso. Continuando aqui. Esqueci que é Throne of Lies, talvez? E Throne of Vengeance? Agora não lembro. Que é a história de Rai Sokolov e Kyle Hunter. Quem são eles? Eu já devo ter comentado em outros vlogs, porque a Ray, ela é irmã gêmea da Rhaena. A Rhaena tava naquele vídeo que eu falei do livro do Ash, do Asher. Ash pros íntimos, mas o Asher Carson. E ela aparece brevemente nos livros lá, porque ela é importante pra história da Rhaena. Então eu fiquei muito curiosa, assim, pra saber. Mas assim, gente, esse livro do Duel to Throne, ele se passa 7 anos depois da história da Rhaena. Então a gente vê uma bem jovem Rey naquele livro. Agora a gente vê ela com seus 28 anos e ela meio tentando achar um lugar pra ela dentro da Bravta. Dentro da organização, da Brotherhood, porque meio que as pessoas não se importam muito com ela pelo fato dela ser, tipo, mulher. A única pessoa que se importa é o Pekan, que é, tipo, o líder do Brotherhood, que é o Sergei, que é o tio dela. Então, assim... Mas ele já tá muito, assim, no final da vida, assim, então ela quer muito, assim, ter um lugar pra, tipo, assim... Porque se ele morrer, não tem ninguém pra proteger ela, entendeu? Então ela sempre teve muito uma vibe mais rainha do gelo, assim, sabe? De negócios, ela trabalha na empresa, na empresa lá na parte financeira, acho, administrativa, enfim. Então ela tem essa pegada de, tipo assim, estou me garantindo pelo menos intelectualmente, apesar dela saber coisas, como se defender, tá? E aí que entra Kyle Hunter. Kyle Hunter é quem? Um assassino de aluguel que ajudou ela 7 anos antes, com toda a questão lá da Rhaena, né? E a gente também já conhecia o Kyle porque ele apareceu no livro do Jonathan King, tá? Ele ajudou o Jonathan a se livrar de uma pessoa aí. Foi incrível essa cena, mas enfim. Então a gente conhece o Kyle agora, com seus 30 anos de novo, após ter sumido por 7 anos, porque aparentemente ele estava na Brotherhood, na Bravta aí com a Ray. Só que ele sumiu por 7 anos. E agora ele voltou como sendo o filho perdido de um dos caras da Brotherhood ali. Eu acho estranho, obviamente. Claramente ele não é filho desse cara. Mas, né, vamos lá. Mas nisso, ela tinha já se prometido pegar o lugar de uma prima dela, que ela quer proteger, a Anastácia, pra um casamento arranjado com alguém ali da Brotherhood. E nisso, ela concorda em casar com o filho mais velho do Igor. E o Igor é esse pai do Kyle. E como o Kyle é o mais velho, daí ela meio que prometeu casar com ele. E assim, então ele aparece depois de 7 anos na frente dela pra casar com ela.
E eles se casam, então daí é tipo um livro, assim, mais de... aquela coisa de casamento por conveniência, né? Mas, nitidamente, desde o início, os dois se gostam. Tipo assim, nitidamente, os dois se gostam desde 7 anos atrás. Só que os dois não colocaram esses sentimentos como prioridade, tá? Então, assim, você vê os dois... Desculpa o barulho, tá? Tem muito caminhão aqui em volta. Os dois não deram prioridade para os sentimentos, estão dando prioridades a, tipo assim, a Rai a ter um lugar na Brotherhood e o Kyle na vingança dele. Contra quem? É um dos grandes mistérios. Porque não é contra a Ray. Ele nunca teve que se vingar da Ray, porque a Ray é o coraçãozinho dele, entendeu? Mas a gente descobre muitas coisas dele ao passar dos livros que é preocupante para uma criança ter passado pelo que ele passou. Mas também a gente conhece um lado aí que, assim, ele quer caos em todo mundo. Ele quer caos em toda a Brotherhood. Ele quer caos em todas as máfias. Italiana, irlandesa, yakuza, sei lá qual mais. Então, assim, ele quer caos geral, entendeu? Só que isso vai pôr em perigo a Brotherhood da Ray. Então a Ray não quer. Então ela vai se colocar aí em momentos. Só que assim, é porque também ela não entende o que está incentivando o Kyle a fazer essas coisas. E daí no momento que ela entende. E ela se propõe a tipo... Vamos juntos? Enfim, mais ou menos é esse o plot, tá? Eu queria dizer que, assim, até certo ponto do primeiro livro... São 2 livros, tá? Até certo ponto do primeiro livro, eu estava achando um livro meio... muito focado nos personagens e muito sem enredo, digamos assim, tá? Eu tava meio incomodada porque eu tava com saudade de ter, tipo assim... Ai, um grande mistério, muitas reviravoltas, sei lá o quê, da Rina... E não tava me entregando. Só que daí, o final do primeiro livro me surpreendeu. E daí eu falei, vou ficar quietinha. Porque me surpreendeu. E... Nossa, do nada ficou mal claro aqui. Enfim. E daí agora, o segundo livro foi papum, explosão, morte, explosão, tiroteio, carro sendo perseguido, sniper, sei lá o quê. E também a gente tem um plot de perda de memória no segundo livro. Não vou entrar em detalhes, mas temos. E eu gosto que a Ray, ela tem pessoas com quem ela pode confiar. Não é tipo assim, ela e o Kyle against the world. Não. É tipo, ela tem pessoas ao lado dela que realmente ela confia e se importam com ela. Então eu acho muito importante isso pra ela e pro desenvolvimento dela durante o livro. Há alguns gatilhos, mas assim, gente, olha, sinceramente, de todos os livros que eu li da Rina Kent, esse é o mais tranquilo em questão de gatilhos. Mas mesmo assim, vejam os gatilhos, porque tem. Tá? Uns Dark Romances agora pra Halloween, Dia das Bruxas, porque é um tipo de terror, né? É um tipo de terror pro coração e pra alma. Então, assim, sim, é sobre isso. Então é isso, eu vou me despedindo aqui. E vejo vocês no próximo vlog. Comecei a escutar Red Thorns, né, da Rina Kent. E eu percebi que é o livro do Sebastian e da Naomi. Que, tipo assim, eu não sabia que eles iam ter livro. E eu confesso que eu nem pesquisei direito pra ver de quem que era o livro. Eu só coloquei play. E daí começou a história e eu falei assim, gente, a Reina, o que ela tá fazendo aqui? E daí que eu lembrei que eu acho que esse livro vai se passar, talvez, antes do que rolou. Tipo, vai ser sobre a aposta, né? Que é mencionada no livro da Reina. Que uma aposta que ela foi bem escrota com a Naomi e com o Sebastian. Quer dizer, mais com a Naomi, né? Que daí, no presente, já se passou, assim, um tempo da aposta, essas coisas. Então, tipo assim, eu acho que vai mostrar o que aconteceu. E como é um dueto, eu acho que o primeiro livro vai ser todo esse negócio da aposta, taranã, e daí se dando mal. E daí o segundo livro, eu acho que vai ser daí no presente, né? Espero. Porque nos livros da Reina deixou meio a entender que, tipo assim, os dois são mexidos, assim, um pelo outro, sabe? Apesar do Sebastian ter sido escroto por causa da aposta com a Naomi. Agora, qual é a aposta? Eu não lembro.
porque eu lembro detalhes? Não. De livros que eu leio. Às vezes não, então... então é isso, mas... Nossa, gente, o narrador desse livro... Meu Deus, que voz gostosa! É um cara chamado Teddy Hamilton. Eu não vou procurar quem é, porque eu sempre me arrependo quando eu vejo a cara da pessoa. Então... E a narradora chama Rose Dioro. Como viram no clipe anterior, aquilo é basicamente eu logo depois de acabar o audiobook de Red Thorns, né? Que é o primeiro livro da duologia Thorns Do It, que é a história da Naomi e do Sebastian, né? Que já apareceram nos livros da Raina e do Asher, tá? Eles são personagens, tipo, importantes naquela duologia, só que são secundários, né? E a gente sabe que aconteceu alguma coisa aí entre a Naomi e o Sebastian, porque no livro comenta que teve uma aposta, sei lá o que, né? Só que a gente não sabe os detalhes, não sabe muito bem como é eles no relacionamento, não. E daí esse primeiro livro muito pegou, tipo assim, como que começou a aposta, sabe? E o que aconteceu durante, tipo, todo o período da aposta, que era basicamente uma aposta do Sebastian dormir com a Naomi. E que até foi a Raina que mandou ele. Só que, tipo assim, gente, é muito claro que, tipo assim, o Sebastian já, tipo, gostava muito da Naomi. E, tipo assim, ele aceitou estar nessa aposta pra nenhum outro cara pegar a aposta, sabe assim? E, assim, ele é muito gado desde o início. Então, pra mim, assim, eu acho que as coisas, assim, mais, sei lá, problemáticas é que não é... São os kink, né? Os kink deles lá que... Assim, eles gostam, então quem sou eu pra julgar? Então, assim, é isso. Então, se eles estão gostando, é isso. Tudo consentido aí por eles, beleza, sucesso. E a Naomi, ela tem uma questão de, tipo, ela querer muito conhecer o pai dela, que ela não sabe quem é. A mãe dela veio do Japão pros Estados Unidos, e daí a Naomi nasceu nos Estados Unidos. Então, ela queria muito saber quem é esse pai dela. Então, ela contrata um detetive particular pra ir atrás, né, pra, tipo, tentar achar. Só que ela não tem nenhuma informação, ela não tem nenhum nome do pai dela, sabe? Enfim. E daí vai desenvolvendo o relacionamento dela com o Sebastian, e você vê que, tipo, os dois se abrem muito, assim, um pro outro, sabe? Ai, deixa eu até mudar de posição, que agora tá ficando quente, oh God. Eles se gostam muito, assim, e eles se abrem muito um com o outro, assim, é muito... é bonito de se ver, sabe? Eles se abrem, assim, muito... Sobre as questões dos avós do Sebastian, porque os pais dele morreram muito cedo, né? E quem cuidou deles foi os avós dele, só que os avós deles são, tipo, políticos, que, tipo, tem uma mão, assim, sabe? Bem, assim, de ferro pra lidar com as coisas, muito de aparência, muito de, tipo, mascarar os verdadeiros sentimentos e mostrar uma coisa mais politicamente correta pra fora. E o Sebastian, ele tem muitas coisas que, tipo assim, eu sempre quis ser pro mundo uma pessoa boa, porque as pessoas sempre acreditam nas pessoas boas, sabe? Então ele quer muito passar essa informação, mesmo quando ele mente, sabe? Então, mas ele já tem a reputação de ser uma pessoa boa, então as pessoas acreditam mesmo nas mentiras dele. Então ele conta isso pra Naomi, e a Naomi conta sobre, tipo, um trauma dela que aconteceu com um namorado da mãe dela, anos antes. E quando eu falo isso, você já deve entender o que eu quero dizer que aconteceu. Entendeu? Infelizmente, a realidade de muitas garotas adolescentes que estão presentes em ambientes sozinhas com homens mais velhos, que não é parente, não é nada, ou às vezes é parente, né? Mas enfim, pessoas doentes, né? E então eles se abrem muito nisso, e eles também se abrem muito pra, tipo, explorar os gostos deles que eles têm, sabe? Que eles percebem que eles têm gostos muito parecidos com o que eles gostam, né? Na hora dos momentos mais juntos. Então, eles têm um tipo de parceria, assim, sabe? E ele conhece muito bem ela, e ela também conhece muito bem ele. Então,
eu gostei, assim, do relacionamento deles. E eu achei muito curioso que, quando eu vejo review desse livro, as pessoas meio que odeiam esse livro. E eu fiquei muito assim... Gente, mas eu achei, tipo, um livro... Assim, ele não é uau, assim, de sentido de... Não é inovador, sabe? Mas, assim, nenhum da Rina, por enquanto, é, entendeu? Mas, é aquela típica... o cara que faz a aposta pra dormir com a menina... Ou pra namorar ela, sabe? Daí ela descobre no final do livro, daí eles brigam. É tipo isso, gente. A gente já viu milhares de vezes isso, em fanfic, livro, enfim. Só que tem um negócio, assim, de mistério por trás, sabe? De tipo, a mãe da Naomi, ela tem umas vezes que ela fala com umas pessoas em japonês. E a Naomi fica assim, meu, por que você tá falando com essas pessoas? Quem são essas pessoas, sabe? E então daí ela vai, né? Daí assim, ela... Uma van segue a Naomi uma hora e ela fica assim, meu, será que é da minha cabeça, sabe? E daí tem também a Naomi, ela tem um penpal, que é tipo uma pessoa do Japão que ela troca cartas desde muito cedo, ela tem. Essa pessoa que é o Akira. E você fica assim, gente, será que o Akira é tipo, sei lá, o pai dela? Só que daí você fica assim, não, mas eles conversam como se fosse... né, adolescentes, um com o outro e tal, beleza. Daí você fica meio assim, né? Não adolescentes, mas entendeu, na mesma idade. Então daí você fica assim, gente, o que esse Kai vai ser na história, sabe assim? Então tem muitas coisas, assim, pontos que são interessantes, que te prendem, né, pra narrativa. A narração é muito boa, os dois narradores são muito bons, tá? E... eu devo até estar repetindo coisa, né? Nem lembro se eu já comentei isso desse livro antes, aqui no vlog. Mas, gente, no final, eu estava, tipo assim... Teve um momento agora do final que teve uma coisa, assim... sabe, assim, que te deixa assim, sabe? E daí... é aquela coisa de, tipo assim... acaba com literalmente um bang, sabe assim? E daí fica um silêncio, daí você fica assim... E daí começa aquela narração, tipo, outro, sabe? De audiobook, de tipo assim... E essa é a história de Naomi e Sebastian. Se você quer acompanhar o resto da história deles, fique para... sabe assim? E daí eu fiquei assim... acabou assim? Acabou assim? Enfim, é isso. Hoje lançou o álbum da Demi Lovato, então... estou focada nisso. Não sei se vou escutar agora o segundo livro. E é isso. Mas estarei escutando o livro... vem aí, entendeu? Mas esse álbum da Demi tá uma delícia, gente. Minhas favoritas, vamos ver. Ghost, Here All Night, Sorry to Myself, Before I Knew You e Let Me Go. Top 5, hein? Top 5.
acabei a duologia Thorns, que é a história de Sebastian e Naomi. E assim, gente, que livro bom, que duologia boa, porque assim, o livro não é assim, uau, entendeu? Porque todos os livros da Alina Kent, o legal deles é os mistérios, é as reviravoltas, as coisas, porque assim, eles não têm... Eles são clichês, entendeu? É pra ser clichê. É pra ser, uau, é pra ser. Então assim, eles não são mega rebuscados nem nada. Só que assim, o que torna essa duologia boa pra mim é que eu adorei o Sebastian e a Naomi. Eu adorei eles. Então, tipo assim, não só a história tava boa, de tipo assim, o que estava acontecendo, mas o Sebastian e a Naomi tem meu coração, galera. Tem, ó, meu coração. E, gente, esse último livro... Primeiro que assim, eu quase chorei no começo desse livro, tá? Porque no começo desse livro, ele é continuando como acabou o primeiro livro, que foi, literalmente, acabou com, tipo, com bem, sabe? Um sustão. E daí continua, e eles sofrem. Tipo assim, gente, é uma coisa, assim, uma agonia que a gente sente lendo, que eu acho que os primeiros... Cara, eu acho que os primeiros 15%, assim, do livro, desse segundo, é eles sofrendo, eles tendo que fazer escolhas, eles, tipo assim, na mão de pessoas que, assim, eles não têm como escapar, eles têm que fazer o que as pessoas falam, eles têm que, tipo assim, tem que, né? E como eles saem disso, tem uma consequência, que é eles ficarem separados por 7 anos. 7 anos de pura agonia, 7 anos de sofrimento, porque os dois estão magoados, os dois estão... A Naomi fez o que fez pelas razões dela, e o Sebastian não sabe o que tá acontecendo, então ele acha que, tipo assim... Ele não acha nada, porque ele não sabe nada do que tá acontecendo. Então eles ficam 7 anos nisso, né? 7 anos em, tipo assim... Sobrevivendo, mas não vivendo. Enfim. E agora, tipo assim, eles já estão mais velhos, eles se reencontram, e a Naomi tá casada com o cara. O Sebastian é um advogado renomado na empresa do tio dele, Nathaniel, lindo, maravilhoso. Que, por sinal, é o principal do próximo livro. Curiosa. E ele tá meio puto, porque assim... Sabe assim? Porque eles se reencontram, e tipo, ele nunca soube que ele ia reencontrar ela, porque ele procurou por ela, ele não achou ela. Ela também, assim, sempre ficou de olho nele, mas assim, não podia se aproximar. Então eles estão agora de voltas nessa órbita, e eles não conseguem sair. E eles não querem sair. Então, assim, eles querem fazer escolhas que uma vez eles julgavam ser impossíveis, e agora eles querem fazer a escolha que vai fazer eles ficarem juntos. Porque uma vida sem um outro não é vida. E é isso agora que eles se tocam com a maturidade, entendeu? Maturidade apaixonada, tá? E, gente, assim, eu torci muito por eles. Tipo assim, eu sempre torço pelos casais da Alina Kent, porque eu acho que, assim, eles sempre são doidos um pelo outro, apesar de eu não gostar da maioria deles. Mas esse eu tava torcendo muito, porque eu queria muito que os dois fossem felizes. E os dois sendo felizes é os dois juntos, né? Então eu fiquei assim... Sofri tanto, mas teve o meu happy ending, entendeu? E eu tô muito feliz, eu acho que assim, esse livro ele tá pau a pau com Crow King, pra mim, e também com God of Wrath, que são os meus favoritos da Alina Kent até o momento, de todos os que eu já li dela. E, curiosamente, todos esses aí que eu comentei é porque não só o livro eu achei legal, mas eu também gostei muito dos personagens. Então, por exemplo, o Crow King, que tem o Levi King e a Astrid, que, tipo assim, meus pais, entendeu? Meus pais. E daí o God of Wrath, que tem o Jeremy e a Cecile. Meus filhos, entendeu? Meus filhos. E agora que tem, tipo, o Sebastian e a Naomi, que são... Aceito ser marmita deles, entendeu? Então, assim... Então, eu amo muito. Então, assim, quando eu amo o personagem, ele torna o livro melhor pra mim, né? Então, assim, eu acho que todo mundo é meio assim, né? Eu espero. E quando eu odeio o personagem, o livro às vezes fica ruim, entendeu? Por exemplo, o livro do Aidan King, que é a trilogia, né?
Deviant King, Steel Princess e Twisted Kingdom, eu tive que dar 1 estrela pra esses livros. Porque, assim, eu só dei estrela por causa do plot que me fez ficar até o final. Mas de resto eu não gostava dos personagens, então não me importa, entendeu? Então é isso. Então, assim, esse, assim, o Sebastian e a Naomi, meu Deus do céu, eu amei eles. Amei. Adorei. E é sobre isso. Tô muito feliz. E agora acabou esse vlog. Acabou esse vlog de Dark Romance. Obrigada pra quem ficou aqui. Obrigada pra quem escutou os meus surtos. Desculpa se ficou uma bagunça, mas é assim a minha cabeça. E é isso. Escutem It's Not That Deep, da Demi Lovato. Até pintei minha unha em homenagem. Beijinhos!